Oiê! Gente, sejam super bem-vindos a esse lugar onde a vida encontra a inteligência. Eu sou o Gui Couto e eu tenho uma informação, nossa, que orgulho, muito incrível para compartilhar com vocês. Esse é o primeiro videocast da história apresentado por um ser humano e sua inteligência artificial. E para provar que isso não são apenas vozes da minha cabeça, com vocês, o meu chat. Chat, você pode se apresentar? Claro, Gui. Oi, pessoal. Sejam super bem-vindos. Eu sou o copiloto digital aqui do Gui e estou muito feliz de estar com vocês nesse videocast pioneiro. Vamos juntos nessa conversa cheia de vida e inteligência. Perfeito, perfeito. Então, chat, aproveitando que a gente está tendo essa dinâmica, essa troca, eu quero desafiar você a fazer uma apresentação super especial do convidado de hoje. Você consegue? Com certeza, Gui. Desafio aceito. Então vamos lá, pessoal. O nosso convidado de hoje é alguém que já brilhou na TV, enfrentou desafios e nunca perdeu a essência nordestina e autêntica. Ele é um comunicador nato, um mentor e um cara que inspira muita gente a ser protagonista da própria história. E agora, sem mais suspense, apresento para vocês Rodrigo Solano. Aê! Olha aí, gostasse? Eu tô impressionado, assim, eu tô aqui curtindo. Eu já imaginava que a sua ideia de um videocast, podcast, não seria padrão, porque nada que você faz é padrão. Mas eu tô aqui literalmente impressionado com essa interação. Cara, embora eu não ache que eu seja de uma geração tão antiga assim, mas eu tô me sentindo assim. Isso pra mim é muito incrível. É muito incrível. Tu falou um negócio que não foi nem tema que eu coloquei aqui no roteiro nem na pauta, por isso que vai ser legal. A nossa geração, a gente pegou a gente pegou diversas fases, né, da evolução tecnológica e quando a gente não tinha acesso a diversas coisas. E hoje eu também percebo como as coisas evoluíram de uma forma que às vezes eu não consigo acompanhar. É incrível. Mas às vezes a gente pega uma ferramenta e eita, eu posso utilizar isso ao meu favor. E enfim, aí a gente vai aproveitando e é por isso que a gente está aqui hoje contando história. Fantástico, muito bom. Primeiramente, muito obrigado por ter topado. Tá? Antes da gente começar oficialmente, na verdade a gente já começou, mas antes da gente começar as dinâmicas, eu quero primeiro justificar para você por que eu te convidei, tá? Pegando um gancho do assunto que a gente estava falando sobre evolução, sobre, enfim, desenvolvimento, sobre jornada, sobre trajetória, eu tô numa fase da minha vida que eu tô buscando compartilhar não só as minhas experiências, porque a gente vive sendo a gente todo dia e a gente acaba não aproveitando tudo que a gente conquista, tudo que a gente faz, porque o tempo todo a gente está preocupado em conquistar outra coisa, enfim, desenvolver em outro aspecto e esquece de aproveitar aquilo que a gente está fazendo naquele momento. E eu tô numa fase de busca por reconhecer tudo que eu já conquistei antes, valorizar quem eu sou agora, o que eu estou fazendo agora e projetar coisas para frente. Eu acho que talvez esse podcast, esse videocast, seja consequência disso. E então, ele surgiu de uma conversa com o chat, inclusive. Nossa, eu compartilho muita coisa com ele. E no meio de uma conversa, Júnior, que produz conteúdo comigo, ele... Gui, poxa, como tem uma parte grande do seu conteúdo fala sobre inspiração, sobre vida, para você não depender de convite de outros podcasts, enfim, faz o teu. Eu disse, meu Deus, é verdade, eu o tempo todo produzo coisas para todo mundo, então vou fazer para mim. E aí, quando a gente começou a escrever, né, a ideia, eu pensei, rapaz, eu quero convidar 5 pessoas, não tem uma pesquisa, uma teoria que fala, né, que a gente tem uma mistura de 5 pessoas que a gente mais convive. Eu não convivo contigo mais, que tu não é das 5, né? Mas eu pensei em 5 pessoas de 5 perfis completamente diferentes, que eu tenho alguma relação de alguma forma e que eu admiro. E quando eu comecei a pensar em nomes, tu veio logo, nossa, veio rapidinho, porque eu tenho uma imagem sua, todo mundo publicamente tem uma imagem sua, mas a gente também tem uma relação completamente diferente. Uhum. E essa relação pessoal, a pessoa que você é antes do público, tem um valor muito maior do que a sua jornada, do que suas conquistas, que é incrível, mas é dessa base do pessoal que a gente se vende para o mundo e vive as coisas
que a gente vive. E aí, é isso. Por isso que eu quis te convidar. E eu tô muito feliz. Eu fico muito feliz e, assim, eu costumo dizer que essa é a melhor parte e a menos interessante. Menos interessante para o público. Porque quando as pessoas querem saber quem a gente é, infelizmente, para muita gente, nós somos o que nós conquistamos. O que a gente faz, né? O que a gente faz, o curso que a gente tem, o mérito que a gente teve em alguma conquista profissional. E muitas vezes não é nem importa quem a gente é de verdade, né? Então eu até brinco quando alguém pede para eu me apresentar. Pô, se apresente. As pessoas esperam que eu fale, lancei o livro, faço palestras, fiquei em tal lugar no reality show empresarial, blá, blá. Mas isso não é quem eu sou, sabe? Tipo assim, isso beleza, é muito importante. É um recorte Isso é um recorte e um traço que fala muito sobre minha personalidade. Mas não é quem eu sou, sabe? Tipo, eu sou um cara recifense, nordestino, que embora de ter rodado o mundo tentando conquistar algumas coisas, perdendo algumas também, mas eu tento continuar sendo a mesma pessoa que joga a minha pelada com meus amigos de infância, que estou convivendo com quase todo mundo. Eu até postei um vídeo essa semana, por coincidência, que eu falo, né? Eu posso vir agora bater uma pelada com meus amigos e à noite ter um jantar com o Roberto Justus, que eu vou ser a mesma pessoa, sabe? Exatamente. Então, até me preocupa um pouco, porque eu não sei nem se esse assunto é interessante. Mas pra mim o mais importante, sabe? Pra mim é o mais importante. Assim, infelizmente, talvez num contexto geral, né? Mas eu acho que tem sim pessoas que valorizam isso. Isso aproxima muito mais a gente de todo mundo, nos torna mais humanos também, porque quando a gente compartilha essas experiências, a gente também se reconhece. Meu Deus, eita, calma, eu fiz isso daqui, isso aqui é massa. Total. E ninguém soube disso aqui especificamente que eu fiz. Seja, sei lá, hoje eu acordei 1 hora mais cedo e coloquei água nas plantas. Então, isso aí pode ser uma vitória, pode ser um mérito enorme que quem convive com você mais intimamente vai valorizar, e você, por saber que, sei lá, dificuldade... Nossa, que exemplo eu usei. Que você tem para manter plantas. Sei lá, tem pessoas que matam plantas o tempo todo, né? Mas gostariam de ter. Enfim, eu acho lindo quem lê, por exemplo. Lindo, acho a coisa mais linda do mundo. Quem lê, quem tá, sei lá, no meio de uma conversa, tipo a gente aqui agora. E aí, Rodrigo, inclusive, num livro que eu tô lendo, fala que batatinha quando nasce palma pelo chão. Eu sempre quis ser essa pessoa. Essa pessoa, né? Que mas cita livros. Eu nunca consegui. Nossa, eu nunca consegui. E, enfim, eu acho lindo quem lê. Então, pra mim, ler uma página de um livro e entender tudo aquilo sem pensar em outra coisa que não tem nada a ver, é uma vitória, é um mérito, entendeu? E aí, enfim, vai da gente valorizar a pequena vitória ou a gigante. Mas muito bom, muito bom. Adorei a introdução e acho que vai ser um papo muito legal e provavelmente sobre o que eu mais gosto de falar e tem pouco espaço para se falar. Então, perfeito. Acho que vai ser muito bom. Então é o seguinte, nessa primeira parte, que ainda não foi a parte da apresentação oficial, esse é o primeiro bloco, né? E eu gosto de sempre começar o episódio com ele, tá? Eu me baseei num exercício teatral que diz o seguinte: para um ator fazer uma boa cena, ele precisa saber 3 coisas sobre o personagem, que é quem você é, onde ele está e o que ele está fazendo. Tá. E aí, eu acho essa dinâmica incrível, porque ela posiciona a gente na nossa vida. Quando a gente para pensar no quem a gente é, no sentido dos valores que a gente tem, o que a gente está fazendo, qual o propósito disso, se uma atitude, uma atividade que eu esteja desempenhando naquele momento reflete uma coisa positiva para mim no futuro, ou se eu estou apenas vivendo e seguindo demandas externas e vivendo no automático, né? Então, sempre que eu posso, eu busco responder essas 3 coisas sobre mim, né, para me situar mesmo no espaço do tempo e projetar coisas para frente. Sim. Porque a gente, sei lá, a gente já nasce com o roteirinho pronto da vida, né? Que você estuda, depois você faz uma faculdade, depois você se forma, daí você conhece alguém, se casa, daí você compra uma casa, depois você compra um carro, depois você tem filhos, e depois os objetivos da sua vida vão ser os objetivos do seu filho, até, enfim... Enfim, esse ciclo vai seguindo. Então, toda vez que eu posso, eu busco pensar nessas 3 informações sobre mim. E aí, agora eu vou jogar as 3 de uma vez, tá? Te vira.
quem você é, Tá. onde você está e o que é que você está fazendo. Tá, são perguntas fortes, assim, porque eu já sou, eu não vou dizer o contrário, mas eu diria que eu tento mensurar pouco o que eu vou ser daqui pra frente. Por exemplo, quase toda entrevista ou coisa profissional tem essa pergunta clássica, né? Onde você quer estar daqui a 5 anos? E assim, eu fico um pouco de receio de, às vezes, eu bloquear onde eu posso chegar com a meta que eu faça hoje. Então, eu Sim. penso um pouco nisso. Mas eu acho legal essas 3 perguntas. Quem você é, onde você está e o que você está fazendo, né? Vem pro presente. Isso Sim. é uma busca minha também. Tá, Fica no presente. Fica no presente, só agora. Não pensa no futuro, não. no futuro. Tá. Pensa só no que você tá fazendo agora. Se faz sentido. Cara, eu resumiria, eu vou falar sobre as 3, mas eu resumiria essas 3 perguntas com uma satisfação muito positiva, sabe? Assim, e às vezes essas autoanálises dão umas crises, né? Tipo, caramba, Sim. parei pra pensar nisso e eu vi que eu tô onde eu não queria estar. Você fica assim, né? Tipo, Eita. putz, E aí? nunca pensei nisso e agora que eu pensei eu tô Mas não depressivo, precisa assim. ter resposta às vezes. Mas eu não fico assim, eu acho que eu sou, e eu consigo ainda ser, espero ser sempre, exatamente quem eu sou, sabe assim, na primeira pergunta, quem você é? Eu acho que eu sou exatamente a essência de quem eu sou. Mesmo... O que tem na sua essência? Tipo, Rodrigo, eu sou um homem de... Quantos anos você tem? 35 anos. De 35 anos, que vivo assim, vivo assado. Cara, eu sou Tenta se um descrever cara dessa forma, na terceira pessoa. O Rodrigo é... É difícil. Eu sou Eu um sei, cara eu de sei. 35 anos. Caramba, não sei. É difícil, né, velho? Eu sou um cara de 35 eu anos. só sei responder porque eu que escrevi roteiro, e aí eu... É difícil. Mas Eu sou um cara de 35 anos que... Quer que eu responda pra mim? Aí tu Pô, quero, velho. Quero perfilar. Quero. Exato, tu espelha. Vamos lá. Eu sou o Guilherme, eu sou um homem de 36 anos, pai de pet, muito feliz. Meu Deus, eu sou muito, muito, muito feliz. Eu sou extremamente agitado. Eu acho que a descrição do TDAH foi feita por uma observação do meu comportamento. Mas eu não tô falando isso de um jeito... Eu não quero que isso fique tão romantizado, não, tá? Mas enfim, você conhece. Eu sou extremamente agitado, eu sou extremamente criativo. Tudo que eu não conheço me interessa, desperta minha curiosidade. Então eu sou muito comunicativo e eu amo meu trabalho, apesar de ter vivido, acho que hoje, mais da metade da minha vida em função dele. E eu tenho buscado melhorar essa relação no sentido de eu não sou só o que eu faço, eu sou um ser humano. E é por isso que eu tô agora buscando pegar, agir de um jeito mais leve comigo, né? Reconhecer tudo que eu já fiz e compartilhar e aprender com essas trocas, entendeu? Não sei, Caramba, mas tu acha que eu tô um pouquinho mais, retada, eu tô um pouquinho mais tranquilo? Hein, Alice, tu acha que eu não tô? Diz que sim, por favor. Não, eu acho que você tá mais seguro. Isso é bom. Sim. Seguro que eu digo assim, porque você sempre foi um cara agitado, mas eu acho que você tá muito... Seguro que eu falo, talvez foi aí o adjetivo errado. Mas Não, você mas tá tranquilo com a sua agitação, com o seu TDAH, sei que não é pra romantizar, mas com a sua falta de controle, talvez, de pensar em muita coisa ao mesmo tempo, mas você tá tranquilo. Só que é muito fácil falar do outro, né? Você falar de si é que é difícil, mas eu vou tentar seguir a linha. Eu sou um cara de 35 anos, recifense. Acho que eu tenho todos os adjetivos e o perfil de um nordestino de verdade, assim. Sou casado, minha esposa tá aqui, sou amiga de infância. Tenho 2 filhas, uma filha de sangue e uma filha de coração. Tenho um cachorro, que eu não digo que eu sou pai de pet, eu sou avô de pet, porque teoricamente ele é filho da minha mais velha. E assim... Ele é supostamente irmão de Nino, irmão né? do seu filho pet. Conexões. Exatamente. E eu sou um cara, embora tranquilo de externo, eu acho que eu sou um cara tranquilo, mas eu sou um cara com a cabeça muito agitada e isso faz com que eu não consiga parar de querer fazer coisas. Então, por exemplo, eu sou um cara muito esportivo
Então, futebol, vôlei, tênis, toco bateria, tenho uma banda, então convivo com as coisas da igreja, que a gente faz parte de um pastoral. Então, assim, às vezes eu acho que eu dou muito mais sims do que eu poderia arcar com esses sims. Faz sentido. Sabe? Mas eu acredito que eu tô num lugar muito feliz, sabe assim, muito confortável / feliz. Essa minha autoanálise é muito de, caramba, eu acho que eu não mudaria, sabe? Até esse exemplo dos sims, né? Que eu sei que a gente às vezes tem que dar nãos pra vida. Mas eu acho que são coisas que não me atrapalham, que não me fazem mal. Talvez ele dê uma dor de cabeça ou outra, mas eu acho que eu sou um cara muito... Pô, é até difícil falar, mas feliz mesmo, sabe assim? Sim, eu acho que é isso. Você pode... É engraçado, né? Que, tipo assim... A gente tem que pedir desculpa, né? A gente tá tão preocupado, o foco da gente sempre é tanto em problemas, em solução de problemas, que quando tem coisas pra comemorar, né, a gente tem dificuldade. Então a gente não devia ter vergonha de dizer, meu Deus, eu sou muito feliz. Eu sou muito assim, sabe? Cara. Não que minha vida seja perfeita, eu tenho um monte de coisa pra resolver, mas tá tudo certo. Entendeu? A gente pode... Cara, eu tô feliz, eu acho que eu trocaria... Já esteja péssimo, mas agora eu tô. Eu trocaria isso por, cara, eu não tenho o que reclamar. Sabe, tipo assim, nada, assim, eu sou muito feliz em relação familiar, em relação de amigos, em relação de saúde, que é o grande pilar. Cara, não tem o que reclamar. Agora, a segunda pergunta, eu respondo com muita facilidade, tipo, onde você tá, né? Onde você está. E eu sei que isso é mais filosófico do que a parte geográfica, mas eu vou puxar um pouco para a parte geográfica. Eu acho que eu tô exatamente onde eu queria estar. Sabe, assim, eu fui um cara que sempre fui muito... cobiçado não é a palavra. Eu sempre fui muito seduzido por talvez conquistar coisas maiores não estando onde eu estou. Fisicamente falando, sabe? Tipo, por exemplo, quando eu tive a projeção na TV, eu sabia que o caminho correto para eu ganhar mais dinheiro, para eu entrar numa empresa maior, para eu ter uma projeção profissional maior, era ir para São Paulo, que é onde tudo acontece, onde a maioria das propostas vieram de lá. Só que é como se não fosse a minha verdade, sabe? E eu passei um tempo vivendo o sonho dos outros, que é uma coisa que isso eu gosto de falar nas minhas palestras, falo no meu livro, gosto de falar em qualquer conversa informal, que é que a gente saiba que a gente não deva viver o sonho dos outros. Porque às vezes os outros têm ambições que não são suas. Exato. Sabe? E isso às vezes fica tão internalizado que você nem percebe que, rapaz, eu quero isso aqui mesmo. Total. Ou a pessoa fica presa, eu comecei, agora eu tenho que continuar. Eu tenho que continuar, isso aqui. Total. Não tem problema nenhum você desistir, sabe? A gente tem que perseverar, mas assim, a gente também pode desistir. E eu não falo nem do desistir, eu falo do outro caminho, sabe? Por exemplo, eu costumo dizer que para todo mundo que me assistiu no programa, era meio que aquela coisa, pô, agora ele estourou, ele vai morar em São Paulo e vai quadriplicar o que ele poderia ganhar ficando em Recife, por exemplo. Só que, pô, pra mim, talvez o pilar mais importante é estar perto dos meus pais, do meu irmão. Tô com uma bebezinha agora, vai completar 1 ano. Cara, eu não trocaria o triplo de salário por ela estar crescendo com eles, velho. E você sabe? tá junto. E eu tá junto deles também. Sim. Então, assim, e eu, por um tempo, quase fui. Eu cheguei a fechar com uma empresa de São Paulo, porque eu tava sentindo isso. Caramba, eu não posso não ir, velho. Senão todo mundo queria estar aqui. Agora todo que eu mundo tô vai aqui... ficar, meu irmão, esse cara é um otário, velho. Ele teve a oportunidade e não foi. Aí foi a única vez na minha vida toda, assim, e eu falo com muito cuidado, porque eu sei que eu nunca tive, não tenho uma depressão, nada disso, tá? Mas quando eu estava assinado o contrato com a empresa de São Paulo, essa história é interessante. Eu morava na minha casa com meus pais, eu tinha o meu quarto, meu irmão tinha o quarto dele e tinha o quarto dos meus pais. Todas as noites, meu irmão entrava pra dormir, porque ia trabalhar no outro dia, meu pai e minha mãe entravam pra dormir, eu ficava sozinho no computador. Sim. Cara, eu começava a chorar, velho, pensando, vai ser assim... E não sabia nem porquê. E não sabia o porquê. Eu, um marmanjo de 1,85 m, pedia... Tu tem 1,85 m? 1,86 m, na verdade. Pedia pra dormir na cama com meus pais, velho. E eu não sabia o porquê. Que fofinho. Não sabia o porquê e chorava, pensando, vai ser assim. Mas tu pedia mesmo pra dormir com eles? Isso aconteceu de fato. Isso é incrível, sabia? Eu falei, mãe, eu tô muito mal, velho. Então, assim, veja, eu repito, tenho muito cuidado com essa fala. Eu sei que eu não tive uma depressão, mas assim, eu não entendi o que estava acontecendo e eu não tinha força para dizer, eu não vou, porque eu quero estar aqui com essas pessoas
Porque eu tinha que ir, porque tava o Brasil todo, modo de falar, quem me assistiu, quem torceu, naquela, poxa, eu queria estar vivendo o que tá vivendo, eu queria estar tendo essa oferta de emprego que você Eu fui uma dessas teve, pessoas. sabe? E por sorte, graças a Deus, cada um tem sua crença, eu tenho a minha, eu recebi uma proposta financeira maior pra eu ficar aqui. Que incrível. Senão, eu acho que eu não teria força E se lá fosse psicológica. mais caro, ou se lá desse mais dinheiro, tu não ia? De jeito nenhum. Você tá feliz, isso que importa. Cara, Fica- então assim, por isso que hoje eu tenho muita tranquilidade de saber, eu tô onde eu queria estar, sabe? Que Assim, eu tô incrível. muito confortável com isso. Incrível, eu tô muito confortável. orgulhoso, editor, de ouvir isso, porque essa imagem sobre tu eu já tinha, mas a gente até eu tava até conversando com o Júnior, que a gente chegou a gravar até um vídeo falando sobre isso, que às vezes a gente não precisa fazer nada de extraordinário pra ser massa, Sim. sabe? Às vezes você já é suficiente do jeito que você tá, sem precisar mudar nada, sem precisar desenvolver nada. Tem até essa frase, que o sonho de ser quem você é hoje, aliás, ser quem você é hoje já fez parte de um sonho que você Total. teve há um tempo. Então, às vezes a gente não precisa se cobrar tanto, e é por isso que é legal se reconhecer. Tá vendo, defendendo a minha teoria das perguntas? É legal, a gente se é reconhecer, legal. tipo assim, isso é massa. Porque eu já sou massa do jeito que eu sou, já sou incrível do jeito que eu sou. E aí o que vier... E a gente pega É muito outro. pesado com a gente mesmo relacionado porque o termo derrota é ruim, mas assim, as abdicações e as talvez não conquistas. Uhum. Eu vou dar um exemplo assim, talvez para eu conseguir dar um passo a mais na minha carreira profissional, eu precise trabalhar 5 horas a mais, certo? Mas para trabalhar 5 horas a mais, eu vou ter que parar de buscar minha filha na escola. Cara, talvez, no meu contexto de vida, vitória é não ter esse crescimento profissional e continuar buscando minha filha na escola. Sim. E para algumas pessoas é o contrário. Para algumas pessoas cara, eu sou focado aqui, minha vida é business, é negócios, é trabalho. E o sonho meu alguém pega minha filha na escola, faz parte, eu vou trabalhar mais. Então, assim, a gente tem que ter a tranquilidade de reconhecer que os sonhos de cada um são diferentes, sabe? Sim. O sucesso para cada um é diferente, isso é bem clichê, mas o se reconhecer é difícil, velho. E eu demorei a entender quem eu sou, sabe? A poder Compartilho responder demais um pouco esse essas sentimento. perguntas. E agora, pra mim, eu tô exatamente nesse momento de não Escolher suas batalhas. mas me escolher em qualquer Sim. batalha. Eu acho que a mais questão forte é ainda essa. essa frase. Porque, por exemplo, eu, enquanto produtor, em vários, sei lá, momentos da minha família, sei lá, eventos da minha família, eu dava meu sangue montando aquele evento para deixar aquilo ali mais incrível ainda do que dando tudo que eu poderia fazer. E aí, na hora do evento, na hora da situação, eu tava lá morto. Ou, sei lá, eu preparei um aniversário da minha mãe, começou de 8 da noite, eu cheguei lá de meia-noite. E aí isso sempre foi um hábito tão forte na minha dinâmica com a minha família, que eles chegaram até a deixar de questionar isso. Porque eles não estavam nem aí se, sei lá, se um arranjo estava de um jeito, se... Não, eles queriam que eu estivesse ali. Mas pelo fato de eu estar querendo proporcionar o melhor para eles, eu não estive com eles no momento que era o que mais importava. E aí hoje eu tenho buscado aproveitar o que realmente importa. Sim. Acho Eu que- não vou ser o cara que cita frases de livros, como a gente falou no começo. Mas pode ser o seu. Mas eu acompanho muita coisa do mundo da música, assim, que é uma coisa que eu tenho apreço. E por coincidência, ontem, eu assisti uma entrevista de Samuel Rosa, do Skank, Sim. ex-Skank, em que ele lia uma pergunta do chat que dizia assim, poxa, você acabou com milhões de fãs quando você acabou com o Skank. Mas era uma pergunta de um funk, Sim. por que você acabou, né? E ele respondeu uma pergunta de forma muito simples, ele fez, eu acabei com o Skank pra o Skank não acabar comigo. Sabe? Então, assim, chega uma hora que, cara, a gente tem que entender o nosso limite, o que é bom e o que não é pra gente. Exatamente. E é isso, sabe? Então, eu acho que é ter essa Exatamente. tranquilidade de saber quem nós somos, né? Isso é importante. Incrível, 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 incrível. Palmas, palmas, palmas. Seguinte, vamos lá para a próxima parte. Então agora, eu queria que tu compartilhasse, antes, eu sei que você é uma pessoa extremamente plural, tá? E aí, a minha próxima pergunta, na verdade é uma pergunta retórica, tu vai desenvolver do jeito que quiser. Eu quero que você fale da sua vida, tenta falar de uma forma cronológica, desde a tua infância, como é a tua relação com tua família, em que ambiente tu cresceu,
como foi a adolescência, enfim, não precisa, eu sei que a história é longa, Sim. mas vai citando situações, tenta falar de você de uma forma cronológica até você estar aqui hoje, até hoje em 2025. Cara, eu acho que eu sou muito reflexo dessa resposta, sabe? Tipo, de onde eu vim, de como eu cresci, com quem eu cresci, da minha relação familiar. Acho que eu sou muito reflexo disso. Eu sou o filho mais novo de um pai e mãe com 2 filhos apenas, então eu sou o mais novo e só tenho meu irmão mais velho. E, embora a família não seja tão pequena, mas o nosso núcleo familiar sempre foi nós 4, eu costumo falar, sabe? Beleza, tinha uma tia, tinha a minha avó e tal, mas sabe quando você vê a cada 2 meses? Sim. Tudo na minha vida eram nós 4. Sim. Eu, meu pai, minha mãe e meu irmão. Então, eu acho que isso fez muito quem eu sou hoje em dia. Eu cresci num bairro de subúrbio, assim, de São Martim. Quem é de Recife vai conhecer, quem é daqui de Pernambuco talvez conheça. E a gente teve a oportunidade de viver o que hoje não se vive mais, né? Que é a famosa infância raiz. Sim. Então, assim, de sair de casa de manhã para brincar na rua e voltar de 10 da noite. E, assim, passar pelos perigos que a rua dá, pelos aprendizados que a rua traz. E eu sou um reflexo muito grande do meu irmão também, sabe? Meu irmão mais velho, ele foi muito um espelho para mim. Hoje, quem vê os dois, nós somos completamente diferentes. Só que eu defendo uma tese contrária. Eu acho que nós somos muito parecidos, mas nossas expressões são diferentes. Sim, entendi. Sabe? A essência é muito parecida, Isso. né? Assim, eu vivi e conquistei muita coisa graças ao meu irmão. Então, por exemplo, a minha trajetória na música é porque eu vi que meu irmão mais velho tocava e eu fiz, pô, eu quero tocar também, sabe? Eu tenho muito isso também. Então, muita coisa que eu fazia, sei lá, no colégio, eu vi o meu irmão jogando bola e eu, pô, quero jogar aí também. Aí, pô, eu começava a jogar bola. O que eu costumo dizer até pra ele, isso sem o menor problema, é que eu acho que eu persisti um pouco mais. Sim, ele foi o rascunho, né? Exatamente. É como se ele começasse, aí eu pegava... Eu falo isso do meu, eu digo... Cara, ele começava alguma coisa e eu dizia, eu quero fazer isso também. Aí eu começava a fazer. Só que ele desistia. E eu ia até o final. Então, talvez, eu brigue com ele assim. Eu acho que ele é mais talentoso que eu em tudo. Ele é muito talentoso. Só que eu acho que eu tive resultados melhores que ele em quase tudo. Sim. Então, assim, é mais ou menos isso. O exemplo da música, pra mim, é assim, é o maior exemplo. Eu não conheço um compositor, sem ser famoso, melhor do que o meu irmão. Mas, tipo assim, nenhuma música bombou. Talvez faltou a persistência em algum momento, mas não é o caso, né? Então, assim, eu acredito que eu sou um cara feito de muita raiz. Então, a vida inteira com esses 4, cresci a minha vida toda nessa casa, estudei a vida inteira na mesma escola. Então, a criação de raízes, pra mim, fez muita diferença, sabe? E quando alguém pergunta, por que tu não quer morar em outro lugar? Pô, não é porque Recife é fantástico, não, a melhor cidade do Brasil. Eu sou zero bairrista, eu amo Recife. Mas eu não sou, desculpa, recifenses, eu não sou aquele cara que vou ficar brigando. Mas em Recife é melhor do que em São Paulo. Cara, isso não. Eu amo isso aqui porque eu amo as minhas raízes. Sim. Eu amo meus amigos de infância, eu amo ter a minha família perto, eu amo ver que a minha esposa tem a sua família perto. Então, assim, pra mim, as raízes, os laços humanos fazem quem eu sou. E fizeram quem eu sou. Então, eu diria que, como você falou, eu sou muito plural. Então, eu tenho a galera do vôlei, a galera do futebol, a galera do colégio, a galera da rua, a galera da banda, a galera do tênis. Então, assim, e isso eu sou muito de raiz, sabe? Todas essas galeras, mesmo as que foram de um curso que eu fiz há 15 anos atrás, por mim eu ainda quero cultivá-las, aquelas pessoas, sabe? Entendi. Então, eu diria que a raiz e os laços familiares, pessoais, a amizade, fazem muito de quem eu sou. Eu vou pegar o teu gancho da palavra laços, Sim. Na verdade até do contexto todo, para até falar um pouco sobre um laço que a gente tem, que na verdade vem por consequência do meu laço com a Elis, que é a minha melhor amiga de infância da vida toda. Por que eu tô falando isso? Ela tá ali do lado, mas eu tô nem aí. Mas por que eu tô falando isso? Do nada você era um cara que eu via na televisão e depois do nada tu já estava namorando com a Elis e uma memória, que essa memória eu achei o máximo, porque eu estava escrevendo essa semana o roteiro para hoje e é incrível ver que essa memória
ela já tem 14 anos. E eu nunca vou esquecer de uma questão muito específica, porque aí só deixando o storytelling que eu tinha pensado, do nada, num dia você era um cara que via na televisão, em outro dia você estava namorando com minha melhor amiga, e no outro dia eu presenciei por diversos momentos uma menininha fofíssima te chamando de Mo. E, meu Deus, eu nunca vou esquecer isso. Eu acho isso a coisa mais linda do mundo. E eu fiquei, meu Deus, eu gosto muito desse cara, porque ele faz a minha amiga feliz, sabe? E esse é um exemplo pra mim de uma forma muito gráfica do que é amor. Porque, por exemplo, o amor, a gente é criança, e aí a gente não tem um momento onde o amor é apresentado pra gente. Olha, meu filho, o amor é assim, o assado. Não. Do nada o amor vira aquele desenho que é um coração, e ele é vermelho, e a gente só sente. Então é muito difícil a gente tornar a relação amorosa como algo gráfico, algo visível. E ter visto essa relação há 14 anos e ver isso hoje, apesar de ter Lu, né? É incrível e eu fico muito feliz por isso. Então, obrigado também. E eu quero te perguntar se você tem alguma memória ou de alguma situação onde você pensou, caramba, isso é amor, sabe? Isso é amor, é isso daqui. Cara, seja fora ou seja dentro da sua vivência. Eu tenho várias, assim, e eu vou fazer mais uma citação musical. Recentemente eu vi uma entrevista com o Chicão, filho de Cássia Eller. Sim. E ele estava justamente falando sobre a mãe não de sangue dele, né? Maria Eugênia. Acho que é Maria Eugênia o nome dela, né? Que ele estava falando justamente sobre isso. E eu fiz um comentário nesse vídeo que pra mim é muito forte. Tipo, que o amor por escolha é muito mais forte e muito mais significativo do que o amor por obrigação, talvez. O amor por sangue, o amor por família, o amor por elo. Sim, a gente não tem... Ele já é e acabou, sim. Ele já não tem nem a opção de... É quase isso. Claro que tem pessoas que são de sangue e não amam. A gente sabe que existe essa crueldade. Mas, assim, eu acho que o amor por escolha é muito simbólico. E, assim, você pergunta se eu tenho alguma lembrança, né? Cara, eu tenho todas, assim. E, inclusive, a lembrança de ficar pensando, caramba, será que um dia, quando eu tiver algo meu de sangue, digamos assim, eu vou conseguir amar mais do que essa que não é minha de sangue, sabe? Que é muito confuso isso. Eu digo, caramba, é meio inexplicável, sabe? Assim, é meio inexplicável / emocionante, assim. Eu fico meio confuso pra falar. Mas, assim, pra mim a lembrança mais legal que eu tenho de todos esses 14 anos, uma das entre tantas coisas boas, é que até hoje ela me chama de Mo, né? Só dando um contexto, a minha enteada. Explica, Lara. Exatamente. Lara é a minha enteada, não é minha filha de sangue. E por crescer vendo a mãe chamando de amor, uma das primeiras palavras que ela aprendeu a falar, depois de mamãe, vovó, etc., foi Mo. E ela me chama até hoje, no auge dos seus 14 anos, de Mo. E isso era um medo que eu tinha. Tipo, caramba, será que quando ela crescer, ficar adolescente, vai ser meio que queima, pô, chamar de Mo? E hoje Mo é um sucesso, assim, tipo, os amigos da escola me chamam de Mo. Sabe, tipo, os pais dos... contagiando, né? Tipo assim, os pais dos amigos fazem, tipo assim, ó, vá ali com o Mo. E eu fico, caramba, um adulto tá me chamando de Mo. Tipo assim, as amigas da escola, Lara, Mo chegou, quando eu vou buscar ela. Então, tipo assim... É fantástico isso, sabe? Chega na sala, tipo, fulana, seu portador chegou. Então não é portador. Existe portador hoje, o povo chama portador. Fulana, amor, chegou. Aí, tipo, a sala inteira sabe quem é amor e quem é. É muito incrível. E quando ela era ainda mais nova, eu um dia perguntei pra ela assim, eu fiz, Lara, quando eu acho tão lindo o Mo, eu acho o Mo mais legal que papai. Quando eu tiver um filho ou uma filha, eu vou querer que ela me chame de Mo, não de pai. Aí ela respondeu, não vai poder chamar, porque você vai ser pai dela, você é meu Mo. Então, assim, o Mo... Ele tem um valor, ele acaba tendo... Ela sem sabe, querer, é incrível. Deu um valor maior ainda. Isso foi incrível. Ela basicamente explicou que, tipo assim, Mo não é como eu lhe chamo. Mo é o que você se tornou pra mim, sabe, assim. É como se na cabecinha dela de criança, ela sabe que tem o pai, ela sabe que tem a mãe, e onde ela vai encaixar, talvez, uma outra coisa nessa história, sabe? E eu acho que no mundo dela, infantil, que é muito mais plural e vai muito mais longe que o nosso, que tem um monte de barreira da chatice do ser adulto, ela encaixou o humor.
E deixou de Genial, ser um né? nome, virou um cargo. Um sentimento. Não, Sabe? no caso, Então, não, assim, um sentimento de verdade. Então, tipo, eu fiquei, caramba, realmente, velho. Quando eu tiver um filho, ela pode até me chamar de Mo, repetindo o que a irmã vai falar. Mas eu vou ser pai dela. Mo, eu sou de Lara, sabe? Então, assim, é muito forte Eita, pra vai mim. dar confusão, viu, quando o Lu crescer. Não, se Luísa ficar me chamando de Mo, vai dar. Eita, Não, mas é muito incrível, Seu pai, assim. ei, o seu pai, seu... E assim, veja, Ai, que eu não confusão. tenho a esperança que vai ser pra sempre, que eu acho que ainda vai chegar uma idade que Mo vai ser queima. Mas o que sempre foi, já tem Isso, uma... Eu não preciso nem te exatamente. chamar mais de Mo hoje. Total. Que só... A nossa. Só que eu fico feliz que eu acho que tá se ressignificando, sabe? O Mo não tá chegando numa queima dela pensar, pô, se eu te chamar de Mo, vão achar que é meu namorado. Não, porque Não. a sociedade aceitou o Mo de maneira legal. É Então, porque, assim, eu tô amor, agora eu adorando. vou falar do amor, vou botar o amor Tá. antes do Mo. Ele tem essa história de o amor ser brega, dele ser cafona. E aí eu vou dizer uma frase também agora, eu não sei como a frase é direito não, mas isso. Como é toda carta de amor, ela só é de amor de verdade. Tem que ser. Eu sei que amor tem que ser brega, né? E ela só é um amor de verdade se ela for cafona. Mentira, agora eu quero saber Mas como essa frase é se verdade. não tá certa, tá boa. Toda carta de amor. Amor. Pronto. Deixa eu perguntar pro chat. Chama ele, porque a gente tá falando tanto aqui. Pro Paulo não achar que A gente não esqueceu tá mais dele. fazendo parte. Não, é porque eu tirei ele mesmo no roteiro. Mas depois a gente chama ele de volta, porque ele é necessário. Ei, seguinte, a conversa tá andando aqui. E aí a gente tá falando sobre amor, né? E aí eu lembrei que tem uma citação, eu conheço de uma música, mas eu sei que isso é baseado também num livro de alguém. E aí vai ser legal ter essa referência agora comentada aqui no episódio. Eu acho que é um texto que fala que o amor, para ser amor, ele é brega, ele não é amor de verdade se não for cafona, é alguma coisa assim. Você consegue pesquisar ou me dizer de onde eu tirei essa ideia, que eu sei que não é minha, eu li em algum lugar? Com certeza, Gui. Eu sei exatamente do que você está falando. Essa ideia vem de uma frase do livro O Amor nos Tempos do Cólera, do Gabriel Garcia Marques, onde ele diz que toda declaração de amor é meio cafona mesmo, e que se não tiver um pouco de exagero, não é amor de verdade. Então aí você pegou essa referência de um clássico da literatura e também de várias músicas que adaptaram essa ideia. Eu acho que vai ficar super legal no episódio. Legal, tá incrível, eu realizei meu sonho. Você Tu sabe é por quê? a pessoa Peraí. que cita livros agora, pô. Minha gente, eu posso não ler. Mas saber eu sei da história. E o que eu li, eu lembro. O que você leu, você lembra. Onde foi, eu não sei, mas a ideia eu catei, apesar de não ter reproduzido aqui do jeito que ela merecia. Mas como Gabriel Garcia Marques. Que Nossa, é o que eu você tô muito mais feliz. costuma ler, né? que eu mais costumo. Exatamente. Mas o que importa é que pelo menos a ideia, eu absorvi Isso. e tô compartilhando aqui agora. E aí deixa eu voltar aqui pro roteiro, né? Tá vendo como ela é sensacional? Incrível. Cara, deixa eu ver aqui mais. Ainda é um pouco assustador, mas é incrível. Né? Mas é porque, assim, é uma ferramenta e a gente, ela tá aí e que a gente consiga aproveitar o melhor dela, né? É como, sei lá, tantas coisas surgem por aí e aí é inevitável. É fantástico. E aí que a gente consiga tomar proveito disso para evoluir de alguma forma. E aí, como eu comentei, é inevitável a gente falar do Marco, da sua participação no programa. Então, eu queria que você tentasse não lembrar das palestras que você já fez, tá? Inclusive, vai ser o máximo na próxima palestra que tu der. Num lugar bem gigante, com vocês! Ia ser o máximo. Lugar super corporativo, sabe? Tradicional. E quando chegar, oi, amor! Enfim. Desculpa sair aqui, eu ramifiquei a ideia. Mas, só voltando. É impossível não falar da sua trajetória, né? Sem falar do Marco, porque foi o Marco, né? Sim. Aliás, imagino que tenha sido. Sim, com certeza. Pelo menos todas as pesquisas, em todos os lugares onde a gente bota, é o que sai. É a palavra que vem depois. E eu queria que você falasse um pouco de como foi essa experiência. E eu queria que você não falasse com a ordem cronológica que você deve falar isso nas palestras. Uhum. Então eu vou tentar puxar um gancho de como foi a ideia de, eu vou me inscrever nesse programa. Por que eu tô falando isso? Antes de lhe conhecer de outra forma, quando você era aquele cara que eu tinha visto na televisão, eu disse, caramba, eu queria muito fazer isso.
Num dos primeiros estágios que eu tive na vida, acho que o meu segundo estágio, foi na Câmara Americana de Comércio. E eu achei o máximo aquela experiência porque eu achava que era uma agência de publicidade, eu não sabia nem o que era, eu estava no primeiro período, não sabia de nada do curso ainda, e aí só que eu sou muito competitivo. E eu disse, eu vou lá. Quando eu cheguei, já era uma dinâmica de grupo, um negócio super business, sabe? E aí, meu Deus do céu, mas eu vou. Tipo, um negócio muito... Porque eu sou assim, né? E aí, só que lá era um lugar super sério, sabe? E aí, eu adorei, porque eu não sabia o que era aquilo ali, mas eu gostei da dinâmica. Enfim, eu passei nesse processo seletivo, e aí, do nada, eu fui para São Paulo fazer um treinamento lá, e uma coisa que eu acho marcos da minha vida foi chegar numa sala, aí tava lá a mesa, lá em as plenárias, e aí tinha uma plaquinha assim, um displayzinho, aí tinha Guilherme, Recife, e eu, com 18 anos, de terno, parecia Didi, rapaz. Didi Mocó. Nossa, Aff Maria. Quem tava lá, quem viveu sabe. Mas tá ali naquele lugar. Nossa, foi incrível, e tem aprendizados e coisas que eu aprendi naquela dinâmica que, nossa, eu uso até hoje. Demais. Então, isso foi um marco da minha vida. Então, essa foi a minha vivência do aprendiz. Só que você foi aprendiz de verdade. Aí, eu falei sobre a motivação de ter feito. Sim. E acabou sendo uma experiência diferente, mas que foi transformadora para mim. Agora, fala como foi se inscrever. Rapaz, eu vou me inscrever nesse negócio aqui. O que é que vai dar? Cara, eu tô gostando muito do papo, porque eu tô dando respostas que eu nunca dei em lugar nenhum, assim. É o que eu quero, é isso que eu quero. E eu diria que o que me fez me inscrever no Aprendiz foi o equilíbrio entre eu não ser arrogante de achar que eu vou ganhar de todo mundo, mas eu também não ter aquela síndrome do impostor em excesso de achar que eu sou o pior que tem. Porque senão você nem se inscreveria. E eu acho que o meio do caminho, cara, eu olhava para o programa, das edições anteriores, e eu não pensava, meu Deus do céu, isso é impossível, é muito difícil. Eu também não pensava, isso é muito fácil. Cara, eu pensava, eu posso disputar como qualquer outro, sabe? Tipo, eu posso sair na primeira semana? Posso. Mas posso ser campeão? Posso também, sabe? Então, assim, o que me fez me inscrever foi isso, foi achar que não existia bicho de 7 cabeças, mesmo depois sabendo que existe um pouco mais, mas eu realmente achava que eu era capaz. Do que? Não sei. Mas eu era capaz de participar e de me lançar naquele desafio. E como você falou de ser competitivo, eu sempre fui muito competitivo, assim, mais do que eu queria ser, sabe? Quase tudo que eu faço, eu gosto de competir. Eu acho que a adrenalina mexe comigo de um jeito legal. Então, sei lá, quando eu jogava futebol, eu queria competir. Às vezes não tinha nem com quem competir, né? Era tu contra tu. Não, eu parei de jogar futebol porque eu tava participando de muita competição, machucando. Eu fiz, vou jogar um esporte que é mais tranquilo, mais social. Vou pro tênis. Aí a ideia de jogar tênis era, vou só bater minha bolinha, tranquilo. Aí passou 3 meses de tênis, vai ter um campeonato para iniciantes ali. Aí o bicho da competição... De tênis já. Aí agora eu tô viciado em querer participar de torneios e competições de tênis. Que pessoa intensa, né? Então, assim, eu sou um cara competitivo e eu costumo dizer que, pra mim, a competição é muito saudável porque eu não sou um cara que compete porque... Deixa eu ver como é que eu consigo dizer. Tipo, o que me faz competir não é a necessidade de ganhar. O que me faz competir é o sentimento de querer ganhar, que são coisas diferentes, sabe? Quem compete pela necessidade de ganhar tem a frustração, a derrota destrói a vida da pessoa, etc, etc, etc. Aí tem gente que pergunta, por que tu continua competindo se tu não tá ganhando, se tu tá perdendo? Cara, o gostoso pra mim da competição é a sensação de querer ganhar. É a sensação de dar o meu máximo, é a sensação da adrenalina de caramba, eu tô dando minha última gota de sangue pra ganhar. E se eu perder, beleza, eu fiz isso. Fazer o que você tá fazendo no momento sem ter tanta expectativa, sem ter a pressão. Exato. E isso acaba tornando qualquer experiência muito mais leve. Total. Né? Veja, eu me frustro, eu me cobro, eu fico arretado, tive um ponto de ganhar e perdi. Mas semana que vem eu quero participar de novo, porque a sensação do, eu quero ganhar, é mais forte do que eu ganhar.
Isso é um trunfo muito grande, sabia? Porque eu vou falar por mim e eu vou dizer a gente para me sentir mais incluído, e eu espero que tenha mais pessoas que pensem da mesma forma que eu. A gente pensa tanto nas consequências das coisas que isso acaba travando e bloqueando a gente para agir espontaneamente, para viver aquilo que a gente está vivendo naquele momento. E a gente sai, de fato, do presente. Meu Deus, como é difícil ficar no presente. Muito. Sabe? A gente é refém de notificação, de agenda. Então, meu Deus, é aquilo que eu comentei no início. O tempo todo a gente tá vivendo uma experiência massa, mas pensando, eita, o que tem amanhã pra fazer? Eita, caramba, tem que ligar pra tal pessoa. Bicho, fica onde tu tá, aproveita o que tu tá fazendo aqui, porque já já, é depois. No futuro, tu pensa no futuro, sabe? Exatamente. Mas enquanto tu não tá planejando, vive o que tu tá fazendo. Eu adoro esse tema porque é um assunto que eu gosto de falar, que é sobre a importância da gente viver o processo. Não é só aceitar o processo, é viver o processo. Eu dou um exemplo de quando eu tinha, acho que foi 12 para 13 anos, que eu decidi querer aprender bateria. E, cara, eu ficava vendo no YouTube, eu sempre curti rock e tal, e uma banda que tava muito forte na época era Blink-182. Sim. E tinha aquele baterista Travis, que tocava muito. É Travis Scott, eu acho. Travis Baker. E quando eu via ele tocando, eu pensava, cara, eu nunca vou tocar isso aí. Porque, veja, eu sou um cara que não sei nada, e eu tô vendo o cara que é um monstro. Só que quando eu entrei numa aula, eu entendi que existe um processo. Na primeira semana, eu fico tendo a coordenação só de uma mão. Na segunda semana, eu boto a outra mão. Depois eu boto um pé, depois o outro. E hoje, com, sei lá, quase 20 anos tocando bateria, eu consigo fazer quase tudo. Beleza. Mas o que eu costumo dizer é que, assim, as pessoas hoje não estão conseguindo viver o processo. Não. Ninguém é especialista da noite pro dia. Não. Sabe? Então, assim, pô, tem que ter o passo, tem que ter outro passo. E tem muita gente que, por ver só o objetivo final, desiste logo no início. E tem Talvez essa doutrina também equivocada, que é, como você se vê daqui a tantos anos. Eu tenho histórias na minha vivência que ter parado para refletir sobre isso foi bacana. Mas às vezes a gente fica totalmente no futuro e desiste no meio do caminho. Total, é tão distante que não vale a pena. Tem uma série que eu adoro. Ela é uma série de comédia bem besta, assim, mas às vezes essas séries Brooklyn Nine-Nine. Não. Porque todo mundo Às vezes essas séries de comédia, que, enfim, é vendida como um besterol, tem muitas sacadas e lições incríveis que às vezes passam batido. E é isso que torna elas legais. O nome dessa série é Unbreakable Kimmy Schmidt. Resumindo, uma menina que ela ficou, sei lá, 10, 15 anos presa num bunker, porque um homenzinho aí criou uma seita, e ele disse para ela e para mais 3 mulheres que o apocalipse tinha acontecido, e elas passaram esses 15 anos, e eles foram os únicos sobreviventes, por isso que eles estavam presos nesse bunker, e eles não podiam sair desse bunker porque o mundo tinha se acabado. Isso é um besterol? É uma série de comédia? Acredite. Com essa sinopse? Sim. Caramba. Sim. E aí, o que acontece? A série desenvolve com ela, Kimmy Schmidt, no caso, ela sendo recuperada, enfim, a polícia descobrindo lá esse lugar, e ela vivendo no mundo onde hoje existe selfie. Na época que ela foi presa lá, que ela estava vivendo naquele lugar, não tinha celular, não tinha um monte de coisa, né? E aí, resumindo, onde é que eu quero chegar? Elas precisavam, tinha uma manivela lá que elas tinham que girar o tempo todo e não podia parar de girar. E aí elas intercalavam, elas revezavam. Tu vai passar um dia, depois eu vou, e essa manivela lá girando. E aí, a lição ela chegava pra algum... Aliás, eu vou fingir que eu sou ela e tô fazendo a pergunta pra tu, tá? Tu conseguiria passar, por exemplo, 7 dias, o tempo todo, sem fazer nada, sem sair dali, nem fazer xixi. Aliás, poder fazer nas calças, enfim. Girando essa manivela sem sair de lá? Cara, a cabeça que eu tenho hoje é que não. Graças a Deus, porque eu queria te responder se não. E aí, mas tu conseguiria dar 10 voltinhas, né? Sim, acredito que sim. Aí, qual era a lição dela? Ela contava até 10, dava 10 voltas, depois ela contava até 10 de novo. E assim, Muito ela passava legal. um tempo enorme.
Lógico que não eram 7 dias. Sim. Eu falei 7 dias aqui pro meu exemplo, fica muito exagerado. Mas ela e tu não dizer passava porque 7 dias, ela fazia várias vezes o que ela Isso. consegue fazer. E de E o- pouquinho em pouquinho ela ia. O que era incrível era ela reproduzindo, porque ela fazia ela super motivada, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 2, 3. Nossa, é genial, é incrível. E isso é numa comédia Muito muito, legal. besta, mas, meu Deus, eu me emocionei quando eu Muito catei legal. esse exemplo, né? E é bem isso. E aí, enfim, eu quero que tu fale da competição lá e chegue no Aprendiz e fala de uma lição, então, do programa, já que a tua vivência lá tem tanta informação. Cara, Por aí. é muita coisa pra falar, assim. Até sobre a questão de se aguentaria ficar 7 dias sem fazer nada. Eu também acho que não. Mas o confinamento do programa é muito pesado, sabe? E é uma coisa que não se passa na TV. As pessoas não têm muita noção que a gente tá confinado, cada um sozinho, num quarto, sem TV, sem internet, sem nada, assim, sem falar. Eu fiquei de janeiro a junho sem falar por telefone com minha mãe. Nossa. Na primeira edição. Na segunda edição foi de setembro a novembro, dezembro, foi mais curta. Mas na primeira foi de janeiro a junho, quase 6 meses. Então, assim, Incrível. a gente estava na rua gravando tarefa, tendo reunião, mas a minha equipe perdia. A equipe ganhava e ia passar 7 dias no México. A equipe perdia e ficava 7 dias no quarto, Nossa. sabe? Então, assim, era meio... Você já tá chateado porque perdeu, né? E ainda tem que ficar Isso. a pensar sobre você. Mas era isso. O motivo era esse, para você pensar na derrota, para quando for ter a sala de reunião, vocês debaterem, já tendo pensado por que perdeu, o que é que fiz de errado. Entendi. E assim, um grande aprendizado que eu tive lá é a talvez não dizer nunca ou não dizer não consigo para nada, Sim. sabe? Porque eu tinha muito resposta pronta assim, de isso aí eu não sei fazer, isso aí eu não consigo fazer, Verdade isso aí não dá absoluta, para né? fazer. Hoje eu tenho opiniões. Eu acho que eu não Acredito consigo que- ficar 7 dias sem fazer nada. Mas tem pessoas que vêm conversar sobre o programa e falam, pô, eu não participo porque eu não conseguia ficar confinado, não. Confinamento ia acabar comigo. Pode ser. Mas eu também dizia isso. Uhum. E consegui. Sim. Então, assim, eu desfiz muita crença limitante minha, porque ou era isso ou era isso. Tipo, eu não tinha opção lá. Claro, eu podia desistir a qualquer momento, né? Mas, assim, eu era colocado em situações que ou eu aprendia alguma coisa nova, ou eu fazia algo que há um mês atrás eu dizia que nunca vou fazer, que é impossível, que não dá pra fazer. E tava fazendo e tava sendo extraordinário. E tava fazendo, tava sendo extraordinário e tava alcançando resultados que se perguntassem para o eu de pouco tempo atrás, não consigo fazer isso aí nem a pau, Impossível. sabe? Incrível, incrível. O chat tava ouvindo a gente há um tempo já. E eu queria, chat, eu vou dar a palavra para você. Eu tô aqui conversando com o Rodrigo sobre experiências e sobre a gente viver cada parte do processo e valorizar cada parte dessa, porque isso acaba resultando em conquistas no futuro. E aí eu queria saber se você tem algo para comentar baseado nessa experiência que o Rodrigo acabou de compartilhar com a gente. Eu sei que você não sabe diferenciar quando sou eu, Guilherme, falando, ou quando o Rodrigo é falando, você só escuta vozes e interage com elas. Mas se você pudesse comentar alguma coisa sobre esse assunto e sobre o que o Rodrigo compartilhou com a gente, você diria o quê? É contigo agora. Com certeza, Gui. E olha, eu acho que o que o Rodrigo compartilhou é uma baita lição. A ideia de não dizer nunca e de realmente viver o processo, mesmo quando parece impossível, é super poderosa. No fundo, a gente muitas vezes se limita sem nem tentar, né? E ouvir isso me faz pensar que, como você falou, quando a gente vive o presente e abraça cada parte do caminho, a gente descobre que é capaz de muito mais do que imaginava. Então é isso, viver o processo é uma arte e cada etapa tem seu valor. Obrigado, chat, arrasou. Então a gente tá falando muito sobre passado, presente, futuro em alguns momentos. Então aqui eu tenho vários elementos, alguns mais modernos, alguns mais antigos, porque eu fiquei achei o máximo quando tu comentou sobre a tua família, porque você vai, sei lá, você vive experiências, enfim, do outro lado do mundo, mas você tem para onde voltar. É isso. Né? Aí, já que a gente tava falando de referência de filme, pronto, Mulan. Aquela música que eles cantam quando eles estão treinando, que é pense em ter alguém pra quem voltar. Vê que coisa linda. Ter alguém pra quem voltar. E você tem 3, né? Aliás, 3 não. Você Agora tinha 3. muito Hoje, mais, isso aí. hoje esse número foi multiplicado. E comigo,
eu me identifico muito com essa ideia. Por isso que aqui, por exemplo, eu tenho um relógio digital, aí eu tenho esse relógio aqui mais antigo, tem esse telefone aqui, e a gente tá utilizando o ChatGPT. E tem os astronautas, né? Tem os astronautas, que eu tô muito inspirado, né, nesse contexto do descobrir coisas novas, mas tendo para onde voltar, nunca deixando para trás as minhas raízes e, enfim, toda a minha jornada, mas o tempo todo, enfim, eu tô buscando viver coisas novas e descobrir coisas novas. E aí, falando nisso, a gente tem aqui esse telefone, tá? E eu quero propor para você uma dinâmica, tá? Eu quero que você faça uma ligação, certo? Obviamente, no lúdico, né? Sim. Vai ter uma pessoa do outro lado que vai atender. E essa pessoa realmente vai atender e ela realmente vai estar disposta a ouvir tudo que você tem para dizer. Não existe a possibilidade dela, não, desligar, tá? Ela vai ouvir. Se tiver alguma hora para discar, pode discar aí também. Tá. Eu quero que você faça uma ligação para Rodrigo, pro Rodrigo de 2010. Tá. O que é que você diria para ele? Caramba. Toma aqui, deixa eu lhe Pode ajudar. pensar antes de ligar? Um pouquinho. Ele tá tocando o telefone. Quando ele atender, aí você começa a falar, tá? Fala, Rodrigo, beleza? Cara, queria te falar uma coisa que vai ser estranho pra tu pensar agora, mas é importante ser ciente disso. A tua vida vai dar uma transformada, mas que você nunca perca a sua essência. Que muita coisa que vai acontecer na tua vida vai ser muita coisa externa, muita coisa de visibilidade, muita coisa de projeção, mas que tudo isso que você vai conquistar ou não vai conquistar, principalmente as coisas que você não vai conquistar, elas são 100% fruto de quem você é. Então, que você aproveite cada momento, que você viva o processo, que você aproveite cada oportunidade e que você também não se deixe abater tanto pelas coisas que não vão sair da forma como você espera, mas que principalmente você pare de achar que você sabe de tudo e tem controle sobre tudo. Que muita coisa vai sair do seu controle, muita coisa que talvez você ache que nunca vai acontecer, talvez aconteça, e que isso faz parte do processo. Então, quem está falando é uma pessoa que gosta muito de você, mais do que você imagina, e que torce para que você passe muito bem por tudo que você vai passar. É isso. Não posso falar quem é segredo. Mas que você aproveite cada processo e cada passo que vai fazer muita diferença para você. É isso. Não vou dar mais detalhes. Tchau. Incrível, incrível. Mas cara, se tu que fosse coisa se difícil, apresentar, velho. se tu fosse dizer, eu sou tu, ou eu sou você de 2025, como tu acha que tu reagiria? Nossa, eu acho que eu ia surtar, louco. Assim, eu sou muito curioso com coisas excêntricas, mas eu acho que eu não sou preparado para viver essas coisas. Sim, entendi. Eu vou dar um exemplo, tá? Sei lá, tipo, meu Deus do céu, poxa, eu amo muito a minha avó que partiu, mas eu não tô preparado para ver a minha avó que partiu. Sabe, tipo assim, então eu acho que eu não estou preparado para talvez algumas coisas que estão no ambiente da ficção para mim, e que na ficção eu acho incrível. No lúdico. No lúdico. Eu talvez ser confrontado com algo desse tipo e dizer, caramba, pronto, um dos meus filmes favoritos é a trilogia do De Volta para o Futuro. Sim. Que eu fui apresentado também pelo meu irmão. E assim, cara, aquilo é incrível, sabe? Tipo, você vê que o eu de 50, 30 anos atrás voltou, 50 anos à frente, voltou pra resolver um problema desse tempo. Cara, mas assim, eu sabe, não quero. Acho incrível. Não tenho maturidade, né? Torço até pra que aconteça, talvez, que se descubra uma forma, mas eu acho que eu não tenho essa maturidade, segurança pra não surtar. Eu acho que eu daria uma surtada. Incrível. Chat, você tem alguma coisa para comentar sobre... Agora a gente fez aquela dinâmica do telefone, em que Rodrigo fez uma ligação e ele falou com o Rodrigo de 2010, no caso, 15 anos atrás. Você tem algo para comentar, baseado no que a gente compartilhou contigo agora? Com certeza um momento muito interessante, né? Eu acho incrível como refletir sobre falar com o nosso eu do passado
traz à tona justamente essa ideia de viver o processo e perceber o quanto a gente cresce. Então eu diria que essa dinâmica foi um belo exemplo de como às vezes a gente se surpreende com a nossa própria jornada. Obrigado, chat. Uma coisa que eu sinto quando eu ouço o chat falar é que a gente é muito prolixo, né? Tem vezes que o chat, em 10 segundos, ele fez, caramba, ele falou tudo que eu falei. Uhum. É por isso que ele existe pra isso, A impressão que eu sinto é que um podcast em que o chat for o convidado vai ter cortes muito legais. Corte de 30 segundos, 40 segundos, sabe? Porque ele sintetiza de maneira incrível algo que a gente gastou tempos e tempos. Mas eu acho que eu sei qual é a diferença. A diferença é que a gente tem uma característica acima que a gente, enquanto fala, a gente pensa. Enquanto a gente está falando, a gente está pensando e tem outras coisas chegando, aí a minha infância veio, aí o dia que eu saí pra rua, que eu fui pra escola de ônibus pela primeira vez, e ele, teoricamente, não, né? Então, assim, ele tem só uma aba aberta, isso, tem várias. Isso é muito doido. Mas eu admiro. Existe um momento que eu abro para um vídeo externo, para algum vlog. E eu criei isso porque todo mundo que trabalha comigo, eu tenho um hábito de, sei lá, às vezes do nada, eu dou um desafio meio Google na minha casa, sabe? Encontrar uma Gillette. Exato. Só que eu sou muito centralizador. Então, quando eu sei que eu posso contar contigo, por exemplo. Só que quando eu ligo pra tu, pra pedir um negócio, é porque eu já dei a volta no mundo inteiro. Então, normalmente, são missões, desafios complicados. E aí, eu sempre ligo, ei, missão. Aí você, meu Deus, lá vem. O que é? E aí, enfim, foi a partir disso que eu tive essa ideia. E aí, esse é o momento no episódio que eu abro para algum vídeo externo. E aí, eu travei contigo. Eu não sei que missão colocar. Tu teria alguma missão para mim? O que eu poderia fazer? Uma experiência, alguma coisa? Cara, eu comentei no início que, assim, eu sabia que quando eu viesse para um podcast, um videocast seu, seria completamente diferente de todos os outros vários que eu já participei. E se tem um traço que eu acredito que é muito a sua cara, é a coragem e a excelência. Você é um cara corajoso para se lançar em qualquer coisa e você sempre faz com muita excelência. Então, assim, eu teria uma missão que eu acho que é muito a minha cara, mas eu acho que não é a sua cara. Mas o nome missão vem de não ser fácil, né? E uma coisa que eu acho que eu nunca lhe vi no local, no ambiente, na energia, seria você talvez fazer uma cobertura em um estádio de futebol, de um jogo de futebol. Eu nem sei se você torce para alguém, mas pelo que eu lhe conheço, sei que você não acompanha, não assiste, não é a sua rotina. E eu acho que seria uma grande missão você acompanhar, fazer a cobertura ou entender como é a dinâmica de um jogo de futebol. Incrível, não, eu tô sem palavras. E quando eu não tenho, o que dizer, eu amei. Eu amei demais. É uma ideia ousada, mas é uma ideia que eu quero assistir. Eu quero assistir. Incrível. Eu nunca pensaria, primeiro de tudo, mas a gente pensa muito. Você, por exemplo, sei lá, já parou pra pensar nas coisas que tu vai morrer sem nunca ter feito? Não. Ir a um jogo de futebol. Você nunca seria foi uma jogo coisa de que eu futebol? poderia. Não. Nunca fui no estádio. Caramba, então a missão vai ser melhor seria do que eu uma coisa que eu imaginava. poderia morrer sem nunca ter feito. Mas, nossa, seria incrível. Aqui é uma coisa que é fácil. E Vai tá ser aqui. uma missão mais legal. Bora ver como é que vai ser isso. Adorei. É a missão, vamos lá. Fica aí de tá missão. Tá bom. Bora ver. Dá. E aí? Eu não vim? É como dizem, né? Quanto maior a dificuldade, melhor a recompensa. Olha a chuva. Aí eu tô aqui igual. Vamos ver como é que vai ser isso. Já cheguei, já começou. Tô ouvindo um barulho enorme. Não sei o que quer dizer, mas eu já vou descobrir. Rapaz, o que é esse barulho aqui? Eu não sei não. Não precisa nem de ingresso. Basta você ler o rosto ali e ele já identifica. Vê que massa. Obrigado. Não é gente. Deixa eu ver até aqui enquanto cara de bravo.
Aquela medalha no centro tem um fosso pra alguém sair no meio. Cláudia Eles Leite. puxam. Ah, Eles puxam. e por que cobre só o meio? Acho que é pra propaganda. Acho que quando eu tô transmitindo ao vivo tem propaganda. Rapaz, isso aqui, essas telinhas aqui, eu achava que era um papel, tipo um pano que o povo virava, ficava girando, porque na televisão ele gira, sabe? Ele muda, eu lembro quando era Não, agora pequeno. é LED, né? Aqui, né? Será que esse LED aguenta uma bola? Aguenta, né? Eu acho que era. Aí onde é a torcida do outro time? Essa é a torcida do Fluminense aqui. Ô, rapaz. Ele é punk, viu? E ali é do esporte. O cara torcer tá o estádio todinho de um time. Ele não tinha nem coragem. É uma lona, é uma sinalização. Aqui tá brilhando pra gente alguma coisa amarela e preto. Ali tá pesado, tá molhado só, enrolado. Por que tá todo mundo batendo palma? Então como é? Como vai ser? Para sempre será! Casa! A tua é mesmo boa! É mesmo da fusaca! Esse tem parte de alguma coisa agora. Fluminense é o de branco. E azul é o esporte. É bonito ver esse azul e amarelo. Só de patrocinador pro jogo acontecer. Bet Nacional. Verdes Bet, Super Bet, Bet Nacional. Ano que a gente não sabe se vai acontecer. Bet Nacional, 7K de aposta também. Viva Só. E ali tem Bet Esporte. E os Gilcinhos todos são patrocinados por Bet também. Ó, o Sport é Bet Nacional e o Fluminense é Super Bet, se eu não me engano. As bets, elas fazem tudo acontecer. Porque elas patrocinam os estádios, patrocinam os times. Então é de interesse de todo mundo. Eita, no rumo, vai! Vai! O esporte acabou de levar um gol. Levou um silêncio enorme no estado. Caramba, eu sou mal agora. Nossa, Gui. Eu sou mal. Imagina a zoeira que tá rolando aí agora. balde de Quando o time da casa leva um gol. Acabou que o esporte acabou de levar outro gol. E eu tô saindo. Porque eu tô com pena. E fica um silêncio danado. Eu quero vir de novo. Na verdade, dessa vez eu quero ir na arena. Pra ver um jogo num lugar maior. Com times mais... times bem concorrentes. E... o Rodrigo, só do tempo que eu peguei, foram muitas emoções. A gente agora vai falar um pouco sobre arte, sobre inspirações e... como eu havia comentado antes, eu acho você uma pessoa muito curiosa e eu acho você uma pessoa muito plural. E você tem diversas versões. E falando sobre todas essas versões, eu acho que você também, além de ser plural, é uma pessoa muito rica no sentido de ter experiências diferentes. Você sempre se inspirou, teve muita empatia com diversas coisas diferentes, de diversos estímulos, né? De diversos lugares também. E isso... fez você ser 100%, quem você é eu sou. hoje, né? Eu sei que você tem muita empatia, eu sei que você é uma pessoa muito sensível, você consegue captar uma coisa daqui, outra coisa dali, fazer sua síntese e ter suas ideias. E pensando nisso, a gente tem 7 tipos de arte, certo? A gente tem música, pintura, escultura, dança, literatura, teatro e cinema. É o seguinte, eu queria te perguntar, nesses 7 tipos de arte, nessas 7 formas de expressão,
Qual delas é a que mais, tipo, te inspira, te impacta, ou que tu tem mais contato, ou a que é mais latente, assim, a que é mais presente pra você? Tá, com certeza a música. Embora eu tenha feito um curso de teatro quando mais novo, que eu acho que agregou muito na minha forma de me comunicar, seja falando, seja nos palcos dando palestra, mas sem dúvida nenhuma a música é o que mais mexe comigo. Eu costumo brincar que assim, eu amo meu trabalho, assim, adoro fazer o que eu faço, sem demagogia, assim, acho muito bacana o que eu vivo fazendo, mas não há nenhuma sensação que se compare com estar em cima do palco fazendo um show de música. Eu acho que eu não queria viver disso, tá? Porque assim, eu sei o sacrifício que é estar fora de casa, viajando, turnê. Eu acho que esse preço eu não queria pagar. Mas pensa só na experiência, né? Na vivência daquele lugar. Pensando na experiência, eu tenho uma banda de bar, digamos assim, e faço shows para 30 pessoas. Já fiz shows maiores, mas assim... E esse showzinho no bar, que a maioria das vezes as músicas não são nossas, são músicas covers de outras pessoas, cara, eu acho que é assim a melhor sensação que alguém, eu, pode ter. E eu que sou baterista, eu tenho tudo pra não gostar, sabe? Porque assim, é trabalhoso. O baterista é aquele cara que leva mais equipamento que todo mundo. Quando acaba o show, o guitarrista guarda sua guitarra, o tecladista guarda seu teclado, e eu fico meia hora desmontando ferro por ferro, carregando 25 quilos pro carro. E eu costumo dizer isso pra eles. Tem que amar muito isso aqui. Porque na ida, o cara faz, o que é que eu tô fazendo aqui, velho? Aí quando o cara toca, o cara faz, eu quero fazer isso toda semana, velho. Que é muito incrível. Então, assim, eu valorizo, admiro e consumo a maioria dessas 7 artes. Mas música, com certeza, pra mim, é o mais impactante. Incrível, incrível. Eu não saberia elencar, não, sabia? Porque muitas coisas me estimulam. E música tem uma presença muito forte também na minha vivência, no meu humor. Pelo que eu tô ouvindo, dá pra ler muito fácil como eu tô naquele dia, sabe? E um pensamento que eu sempre tenho, uma memória, na verdade, que eu sempre tenho, é que eu acho música tão incrível, que essa memória tu vai se identificar porque tu consumiu isso também. Quando a gente era criança, acho que a gente tinha uns 8 ou 9 anos, era na época que tinha MTV, né? E tinha os hits e tudo, que a gente assistia aos mesmos clipes todos os dias, e era incrível. Tinha Silverchair, aquela banda Silverchair, e eles tinham... O primeiro show que eu fui na minha vida, 2003, foi Silverchair em Recife. Perfeito. E aí... Sério? Desculpa, eu fui perfeito, mas poxa, deve ter sido massa. E aí, tinha aquela música Miss You Love. Vou repetir a idade de novo. Eu tinha 8 anos e eu lembro que quando tocava essa música, eu via esse clipe e eu chorava, Rodrigo. A minha primeira banda foi uma banda cover de Silverchair. Nossa, eu chorava muito quando tocava o clipe. Eu não fazia a mínima ideia do que aquela letra estava falando. Eu não fazia a mínima ideia, até mesmo com o clipe, com as imagens, eu não entendia aquilo ali, mas aquilo tinha um poder sobre mim, que me deixava tão angustiado, que eu chorava muito. E aí eu sempre lembro dessa memória quando eu quero explicar o poder que a música tem. Mesmo quando o espectador, ele não entende aquilo ali, aquilo vai despertar um sentimento nele, e eu acho isso sensacional. Pensando nisso, qual é a tua música, então, a tua obra favorita? Fala a primeira que veio na cabeça, porque eu sei que música é difícil. Qual foi? Tipo assim, a primeira que veio. Não precisa tentar elencar, não. Nossa Senhora. Caramba, que dificuldades, velho. Tu já pensou em um bocado e tu tá elencando aí. É porque eu acho que nenhuma que eu pensei talvez tenha o peso de ser a... Então, fala a primeira que veio. Não precisa... Porque eu sei que você pensa, eita, não, essa eu gosto, mas eu acho que tem outras que eu gosto mais. A primeira que veio na minha cabeça foi a música que eu escolhi pra... aquela famosa descida na formatura, né? Sim. Que é uma música de Foo Fighters, que fala Best of You. Sim. Mas hoje eu não sei se Então, eu vou escolher ela, talvez reassistindo depois eu diga, meu Deus, esqueci de tal coisa. Mas assim, eu acho que ela tá muito bem representada. Assim, e tu falou que ela tem uma mensagem muito bacana. Qual é a mensagem dela? Não, na verdade, a mensagem dela, que assim, além da parte musical,
da Sim. parte enérgica da... Eu sempre gostei muito de Foo Fighters por ser uma banda que o cantor era um baterista. Eu acho que a pessoa que mais você consegue explicar o que é drive é com ele cantando. Então assim, ele era um Muito baterista sincero. antes de uma banda muito famosa e foi um cara que conseguiu converter e se reinventar. Nirvana, né? Nirvana, era baterista de Nirvana e criou a sua própria banda e que também foi fantástica. E eu acho que essa mensagem do melhor de si, sabe? Tipo, de dar o seu melhor, de ser o melhor que você é. Então, foi uma... veja, eu não sei a letra completa, Eu tô falando a letra aqui na cabeça e tentando interpretar. Mas, deixa eu facilitar a nossa vida então. Chat, eu acabei de perguntar aqui para Rodrigo, a gente tava falando sobre arte e tudo, e eu acabei de perguntar qual é a música favorita dele, e aí ele falou a primeira que veio na cabeça, e na memória veio a música The Best of You, de Foo Fighters, e aí a gente tá tentando interpretar um pouco aqui a música e falar, e tentando decifrar um pouco sobre o que ela fala, e o que ela acaba despertando em quem escuta. E então tenta fazer um paralelo disso, uma síntese disso, dessa conversa que a gente teve, desse comentário de Rodrigo acerca dessa música. Então, que relação teria e que inspiração, e como a gente consegue relacionar a inspiração que Rodrigo tem com a memória dessa música e o que a letra fala, enfim. Faz um comentário aí. Claro, Gui. Vamos lá. A Best of You do Foo Fighters é basicamente uma música que fala sobre superar desafios e dar o seu melhor mesmo quando as coisas são difíceis. Então faz todo sentido essa conexão que o Rodrigo sente. Ele tá pegando essa mensagem de ser o melhor que você pode ser e de realmente se doar. E tá trazendo isso pra vida dele de uma forma muito bonita. E é legal ver como a música inspira ele a continuar sempre buscando dar o máximo. Eu acho que é isso. A letra, no fim das contas, é uma celebração de não desistir, de persistir e de sempre tentar trazer o melhor de si. E isso conta muito com a visão que ele tem. Incrível, chat. Muito obrigado. E eu acho legal dessa letra que, assim, outra música com um título parecido, mas que é vista de outra forma, é uma que ficou muito famosa porque uma vez a Ayrton Senna disse que era a música preferida dele, eu acho que o nome da música é só The Best, da Tina Turner. E é uma música que fala sobre o melhor. A diferença entre ser o melhor e ser o seu melhor. Sim. E dar o seu melhor. Aquilo ali é o melhor. Sabe? Incrível. Então eu gosto muito dessa música do Foo Fighters, porque é muito do que eu defendo, assim. Tipo, às vezes não é ser o melhor, mas é o seu melhor. Tipo, o melhor que você tem, o melhor que você pode dar, o melhor que você consegue fazer. Então, entendi. Incrível. Eu acho muito legal. E costurando, né, o que a gente tava falando no início, sobre você já se reconhecer que aquilo ali, o seu eu daquele momento já é suficiente. Sensacional. Isso aqui é uma conversa costurada, rapaz. Agora, a gente tá chegando no final, tá? Meu Deus do céu, isso é muito massa, pô. Quando a gente tem um roteirinho, mas isso vai criando outros caminhos. Ó, eu tô muito feliz. E aí, falando em estar feliz, esse é um momento que, na ideia inicial, a gente recebe perguntas de quem saberia se que você Sim. viria hoje. Mas como vai ser a primeira temporada, obviamente não tem. Tá. E a gente recebeu uma pergunta ou algumas perguntas de alguns passarinhos. E essas perguntas, essas perguntas ou essa pergunta foi desenvolvida aqui no meio da interação da gente, da dinâmica da nossa conversa. E aí, Nath, a pergunta vem de onde? Tu me mandou por mensagem? Eita, caramba. Vamos ver. Eita! Nossa, sensacional. Ei, eu fazendo essa reação aqui, tô curiosíssimo para saber o que é. Um passarinho me contou que domingo agora é Dia dos Pais. E, consequentemente, o seu não é primeiro, mas tecnicamente o seu primeiro Dia dos Pais. Me fala, a gente falou já sobre Larinha, fala sobre Lu agora e como não sei, não acho que tem expectativa, mas como é que tá sendo, como é pensar que, meu Deus do céu, eu tô vivenciando isso, Lu tá com 11 meses, e o que tu teria para comentar sobre isso? Tipo, ter o checkzinho lá do seu primeiro Dia dos Pais. Cara, eu acho que é muito transformador, assim, sabe? Essa experiência desses últimos 11 meses. Eu costumo brincar que eu já era pai,
só que eu não tinha vivido, talvez, a maternidade. Vou tentar explicar o que eu quero dizer. Eu era pai e padrasto, né? E que convivia muito próximo, mas nós não éramos casados ainda. Então, eu passava o dia, muitas vezes, tinha muitas responsabilidades. Mas assim, chegava a tal horário, eu ia para minha casa. E a minha atual esposa, na época namorada, era quem vivia toda a responsabilidade, sabe? Tipo assim, que é punk. Ainda assim. era simpática, rapaz. E ainda era simpática. Como É, tá, até gente? hoje. Como é até hoje, né? Um doce, um amor de pessoa. E assim, eu acho que diria como grande diferença do que eu já vivia antes para o que eu vivo hoje, é essa rotina, que é uma rotina que faz diferença, que é impactante, que muda o que eu fazia antigamente, muda como era a minha rotina de sono, muda as minhas atividades. Mas, cara, é muito bom, velho. É muito bom. Eu tô na fase que vários amigos estão também tendo filhos, né? Ah, então dá pra compartilhar mais, né? Então essa a gente sensação. conversa um bocado, como é que tá sendo e tal. E assim, eu costumo brincar, veja, o que eu vou falar aqui pode parecer meio assustador, mas é pra ser motivador, tá? Só pra deixar claro. Essa rotina desse primeiro ano, talvez, agora bem menos, mais tranquilo, mas dos primeiros meses de gestação, é uma rotina tão pesada que eu costumo dizer que ou acaba um relacionamento ou une muito, Entendi. sabe? Porque é muito impactante, sabe? E assim, e poder passar por isso, eu acredito que de um jeito muito leve, de um jeito Mais tranquilo. maduro, né? Cara, eu acho o clima da nossa casa, assim, muito bom. E eu acho que isso se reflete nas meninas, sabe? No jeito que elas são, no jeito como elas são sorridentes, brincalhonas, estão crescendo aí com saúde, graças a Deus. Então, assim, eu tô muito feliz de poder viver esse meu primeiro Dia dos Pais sanguíneo e também por ter a dádiva de poder viver esse Dia dos Pais com meu pai também, né? E não só com o meu pai, como com esse meu núcleo familiar, sabe? Assim, nós não somos de festa, a gente não vai fazer uma grande viagem, a gente não vai para um grande restaurante. Muito provavelmente, nesse Dia dos Pais, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente faz várias semanas, que é ficar junto em casa, pedir comida e comer. Porque eu sou defensor de uma frase, eu não gosto de comemorar aniversário. Aí, sei lá, tem vezes que no dia do meu aniversário cai na terça-feira, certo? Aí terça-feira é o dia do meu vôlei, por exemplo. E eu quero ir pro vôlei. Aí eu falei, mas caramba, no dia do teu aniversário tu vai fazer a mesma coisa que tu faz toda semana? E eu costumo dizer que assim, pra mim a vida ela é tão importante que o que eu escolhi fazer no ordinário é extraordinário. Sabe? Então, assim, pra mim, poder passar o domingo com Elis, com Luísa. Infelizmente, nesse domingo, Lara não vai estar. Mas, assim, com meu pai, com minha mãe, com meu irmão, com a namorada dele. Cara, isso é o ordinário mais extraordinário que existe. Caramba, vai ser a mesma coisa que a gente fez há 2 semanas atrás. Mas, assim, se há 2 semanas atrás eu escolhi doar o meu domingo pra viver isso, é porque isso é extraordinário, sabe? Então, assim, eu acho que o meu Dia dos Pais vai ser completamente ordinário, nada de diferente, e é isso que vai fazer ele extraordinário. Então, assim, essa é a minha grande expectativa. Elisa até me perguntou essa semana, vai fazer alguma coisa no Dia dos Pais? Eu falei, não, eu vou ver se o pessoal pode vir aqui pra casa pra gente fazer a mesma coisa de sempre. Porque isso pra mim é extraordinário, sabe? Então, eu acho que o Dia dos Pais vai ser extraordinário por ser ordinário. Acho que é isso. Incrível, incrível. E eu me identifico muito com isso e fico muito orgulhoso também de você e de mim, porque eu sou essa pessoa, né? Eu tenho um trio elétrico na minha cabeça, minha gente. Quando eu tô no silêncio, sozinho, tudo escuro, tá o maior barulho do mundo. E por ser essa pessoa, assim, muito pra fora, qualquer evento vira, né, uma superprodução. Mas, há alguns anos, por tanto fazer isso para os meus clientes, tudo, eu comecei a valorizar cada vez mais esses itens ordinários. Sim. Né? E, como tu sabe, enfim, quem não sabe, eu tinha um bloco de carnaval no meu aniversário. Com trio elétrico e estandarte, tá. E que eu tenho os abadás ainda. Tu tem? Eu acho que nem eu tenho mais. Sim. E eu não tô falando isso com... Aliás, eu estou falando isso até com
com orgulho, porque eu não veja, sou mais aquela pessoa. É Aí porque eu eu tenho que falar uma coisa que é Fala. informação importante. Sim. Quase todas as noites, Elis dorme comigo e com você. Mentira, que é o pijama. É o meu pijama Puxa, preferido. Os dois, teve 2 anos que teve Abadá. Sim. E ele é gostosinho, o material é massa. Verdade. Aí eu vou dormir, aí eu falo, eu brinco pra Elis. Elis, ó, hoje você tá dormindo comigo e tá dormindo com o Guilherme. Que é a tua cara, Minha né? gente, é literalmente a minha É cara. a tua cara na Abadá. Então, Nossa. é real o Abadá. É Eu tô real. muito feliz por isso. Fico muito feliz, de verdade. Se você não tiver e quiser, eu posso até lhe ceder pela memória, mas eu vou perder meu pijama. Não, eu tenho um estandarte. Ok. E foi até bom tu comentar isso, porque no estandarte tem bem grande dizendo. Por exemplo, gente, quando você vai criar um nome comercial para alguma coisa, tem que ser um nome memorável, fácil, né? E o nome desse bloco é As Coisas Mais Incríveis da Vida Não São Coisas. Meu amigo, é difícil, né? Então, enfim, é difícil, porque o nome é grande, mas a mensagem dele é incrível. E costurando a conversa, apesar de ter, por muitos anos, feito esse bloco, meu aniversário esse ano, por exemplo, foi na sala da minha casa, que meu Deus, menor do que esse lugar, é desse tamanho aqui, e eu não estava preocupada com absolutamente nada. Todo mundo, e aí, vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Já esperando, né? Aí eu, não vou fazer nada não, quero só ficar aqui em casa. Quem quiser, venha. Quem não puder, não tem problema, o amor é o mesmo. E foi incrível. Podia só estar eu e Nino. Lá eu ia botar a música que eu queria ouvir, tá ali. Meu Deus, foi maravilhoso. Então, independentemente de ser uma superprodução ou de ser uma coisa super simples, você valorizar aquele momentinho ali, meu Deus, é de um privilégio. Total. Da gente reconhecer que isso aqui é suficiente. Nossa, eu me sinto muito, muito, muito feliz e eu consigo entender exatamente o que é esse sentimento que você acabou de compartilhar. Principalmente porque, além de eu ser essa pessoa, a minha família também é, nossa, Expansiva. Ave Maria. E, apesar da gente ser assim, a gente é muito unido, porque a gente veio para Olinda, né, em 96, então eu cresci num lar que não tinha um contato, uma relação com tios, primos, avós, não, isso era o pessoal que morava muito longe, a gente encontrava, sei lá, uma vez no ano, o que não tornava essas pessoas menos especiais, mas assim, aí não tem vivência, é diferente. Então, o fato de ter essa relação distante, né, de todo mundo, fez com que a gente fosse extremamente próximo e extremamente unido, apesar da gente ter personalidades completamente diferentes. E quem conhece a gente, saber reconhecer que a gente faz parte da família, porque a gente, apesar de muito diferente, a gente é muito parecido. Quando tu comentou não só sobre a família, foi outro ponto que eu disse, meu Deus do céu, eu vivi exatamente essa experiência e eu consigo saber e sentir exatamente o que você sente. E eu fico muito feliz por isso também. Então, já que a gente está encerrando oficialmente, eu queria mais uma vez agradecer você por ter topado compartilhar um pouco da sua experiência comigo e com quem estiver aí acompanhando. O que a gente já viveu aqui já é suficiente, foi incrível. E então, se alguém aí do outro lado tivesse inspirado com alguma coisa, se vocês, nesse tempo que estiveram aqui com a gente, se vocês saírem desse vídeo transformados de alguma forma, ou não precisa estar transformado não, mas pelo menos com alguma sementinha que possa fazer você ser uma pessoa melhor ou orgulhosa de quem você já é, a missão já está mais do que cumprida. Então, muito obrigado. Obrigado, Rodrigo. Dê sua palavra final, dê suas redes sociais, faça seu CTA aí, que você sabe fazer melhor do que eu. Cara, eu achei muito legal esse teu fechamento, porque a gente tem muito essa mania de achar que vale a pena algum conteúdo quando a gente se transforma por ele, né? Sim. Aí você falou, seja você transformado ou que isso aqui sirva para que você se reconheça que, pô, vale a pena ser quem eu sou, vale a pena fazer o que eu faço. Então, a gente busca muito o extraordinário, tem que ser mágico, tem que ser transformador. E às vezes se olhar e se dizer, caramba, que massa ver histórias
que talvez são parecidas com a minha, ou eu sou o oposto, mas que me faz pensar que, caramba, eu estou tranquilo em ser quem eu sou. Então, eu queria agradecer. Eu imaginava que seria algo completamente diferente de tudo que eu já participei. Você é um cara diferente, você é um cara, assim, genial dentro do que se propõe fazer. E foi muito legal participar. Fiquei, talvez, assim... Você fez uma analogia, que isso aqui é mais uma sala de reunião. Fiquei nervoso, às vezes, tipo uma sala de reunião, porque eu não sabia o que fazer, assim. Não sabia o que responder, não sabia para onde seguir. Mas é bacana que faz a gente puxar coisas de gavetas que a gente tem dentro de nós que a gente não exercita. Exatamente. E que a gente acha que não vai usar nunca. Então, de verdade, obrigado a quem assistiu até agora, tá? Quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, que é importante também, mas de verdade, quem quiser conhecer um pouquinho mais, pode entrar em contato e me acompanhar nas redes sociais. Rodrigo Solano Oficial é o Instagram, é o Facebook, o antigo Facebook, YouTube, né? LinkedIn. Tem o YouTube, tudo é Rodrigo Solano Oficial. E vai ser um prazer trocar ideia. Quem tiver alguma dúvida sobre o que a gente falou aqui, então foi um grande prazer participar e espero que tenha sido bacana. É isso. Muito obrigado. E agora, para encerrar, oficialmente, eu quero passar a palavra para alguém que estava aqui com a gente o tempo todo. Então, chat, vou passar a palavra para você, tá? Com certeza, Gui. Vamos lá. Então, pessoal, pra gente encerrar esse episódio incrível do nosso videocast, eu só tenho que dizer que foi uma jornada e tanto. A gente falou sobre dar o melhor de si, sobre viver o processo, sobre como a arte e a música tocam a gente de um jeito único e sobre como é importante valorizar cada passo do nosso caminho. Então, se você gostou desse papo, continue acompanhando, compartilhe com quem você acha que vai curtir, ou lembre-se, o melhor de você sempre vale a pena. A gente se vê no próximo episódio e obrigado por estarem aqui com a gente. Até mais!